Oi, aqui é a Ângela Guiado do você. Hoje eu quero conversar com você a respeito da diferença entre ser produtivo e ser ocupado. Eu não sei se isso acontece contigo, eu espero que não, mas comigo acontecia e era um grande problema na minha rotina de trabalho. Eu vivia muito ocupada, o tempo todo ocupada, e mesmo assim a minha produtividade não era tão alta. Então eu precisei parar, rever a minha rotina de trabalho, ver onde a minha produtividade estava escapando e tomar algumas medidas para reverter essa situação. Então, eu consegui resolver isso com medidas muito simples, com alterações mínimas na minha rotina de trabalho, mas que somadas deram um resultado muito grande. Como eu recebo muita demanda a esse respeito, eu resolvi dividir com vocês como eu fiz para me tornar menos ocupada e mais produtiva. Tá? Então, a minha rotina de trabalho era basicamente essa. Talvez aconteça com você exatamente igual. Eu começava o dia, tinha uma tarefa importante para fazer. Eu começava a trabalhar, começavam as interrupções. Alguém me chamava para falar de um assunto pessoal. Chegavam e-mails que não eram importantes naquele momento, mas acabavam também tirando a minha atenção. De repente eu lembrava do meu filho no inglês, lembrava de alguma coisa assim que não tinha relação nenhuma com o trabalho, mas aquilo também me tomava tempo, me tomava atenção. Lembrava de uma matéria no jornal que eu queria ver. Enfim, essas pequenas coisinhas iam se somando e no final do dia tinham sido um verdadeiro entrave na minha produtividade. Então, o que eu resolvi fazer para melhorar isso? Primeiro, eu identifiquei esses problemas, né? Quais eram esses pontos que eu precisava alterar. E os principais deles são esses que eu vou te falar agora. A primeira coisa que eu fiz foi priorizar tarefas, porque eu começava 1 milhão de tarefas todo dia. E mesmo assim, me dedicando muito, com muita dedicação, com muito trabalho, eu tenho consciência que eu me dedicava muito, mas no final do dia eu não conseguia terminar quase nenhuma totalmente. E que as que eu terminava também não tinham tanta qualidade, porque eu não conseguia trabalhar focada. Não é? Isso com certeza aconteceu com você já passou o dia todo super ocupado e no final do dia você viu que você não conseguiu terminar o que você tinha pretendido terminar. O contrário também já deve ter acontecido. Houve situações comigo em que eu consegui realizar trabalhos até complexos num curto espaço de tempo e terminei com muita qualidade. Então, a diferença nessas duas situações foi simplesmente o foco. Na primeira situação, eu não trabalhei focada, trabalhei com aquelas distrações, aquelas coisas que iam tirando a minha atenção. E na segunda, não. Na segunda situação, eu consegui trabalhar focada. Né? Por que eu consegui terminar essa tarefa que era até mais difícil num tempo pequeno e fiz bem feito? E por que a outra eu demorei muito mais e eu não consegui terminar, eu tive que corrigir? Então, foca numa tarefa só de cada vez. Faz ela focado, concentrado, sem distrações, que você vai ver que você vai trabalhar menos até, vai produzir muito mais. E outra coisa também que vai ser uma mudança visível é na qualidade do seu trabalho. Porque você não vai precisar ficar voltando ao que você já terminou para fazer correções, para fazer adições. Isso também é um problema grave. Não tem produtividade que ocorra com retrabalho. Não dá para conciliar. Outra coisa também muito importante que eu tive que eliminar foram essas pequenas distrações. São tão simples que a gente ignora, acha que não faz mal nenhum. Né? Como uma coisa que eu tive que fazer, que era um erro grave meu, eu trabalhava com 1000 abas no navegador aberto. Então, ali, terminava, sim, me atrapalhando. Então, uma hora ou outra, eu via uma coisa e abria aqui, mexia ali. Então, isso me desfocava muito. Então, hoje, eu fecho todas as abas do navegador que não são importantes para a tarefa que eu estou fazendo. Eu trabalho muito com a internet, então eu praticamente sempre estou na internet. Mas eu só deixo abertas aquelas abas que são importantes para a tarefa que eu estou fazendo agora. Outra coisa também que me atrapalhava demais era o bendito celular. Então, hoje, ou eu deixo no silencioso, ou eu uso desses aplicativos assistentes que deixam o celular inativo, mas que só me dão alertas importantes que eu já configurei. Então, eu continuo ativa, ele continua ativo apenas para alguns contatos que são prioritários para mim, o contato da escola do meu filho, que é pequeno, e eu tenho que estar disponível para minha mãe e para o meu marido. Mas o resto, não, fica inativo. Quando eu termino o que eu estou fazendo, eu vou lá e vejo as chamadas não atendidas, o que
que era importante, o que tinha de mensagem importante que dava para eu resolver. E dá super certo comigo. Tá? Eu tenho certeza que vai dar com você também. Então, eu me via muito escrava de celular. Então, mensagem de texto, WhatsApp, ligação, tudo isso me atrapalhava muito. Outra coisa também que para mim é a medalha de ouro da distração são as redes sociais. É tudo muito dinâmico, o tempo todo chega notificação, chega mensagem, chega atualização, chega um amigo, bota uma foto legal que você quer ver. E são aquelas pequenas coisas que a gente ignora, a gente menospreza, mas no final do dia elas geram uma interrupção muito grande no teu trabalho. Então, hoje, como eu faço? Eu uso as redes sociais para trabalhar. Então, eu escolhi momentos do dia para checar as redes sociais, as principais, as que eu uso para trabalhar. Então, eu faço isso mais ou menos 4 vezes por dia. Então, eu vejo o que é que tem de urgente, o que é que dá para eu resolver logo, o que não eu deixo para ver no segundo momento. Mas, enfim, eu não fico mais logada o tempo todo. Porque antes eu trabalhava logada nas redes sociais, aí era impossível. Né? É uma tentação muito grande, não dá pra gente resistir. Eu não consegui. Então hoje eu faço assim, faço log-off e só me logo quando naqueles momentos que eu já até terminei, carreguei. Isso no meu perfil profissional, tá? Nos perfis que são mais de um, os perfis que eu uso pro trabalho, porque o meu perfil pessoal eu só vejo fora do meu horário de trabalho. Eu tenho que ter disciplina, porque eu sou minha chefe, eu sou minha patroa. Então, a minha supervisora sou eu mesma. Então, eu tenho que ser disciplinada. Então, eu mesma me policio, tem que ser assim, senão eu não vou conseguir produzir. Tá? Outra coisa também, os e-mails. Eu uso o e-mail também para trabalhar. Então, no começo do meu dia de trabalho, eu checo os e-mails, vejo o que tem urgente para eu resolver e já resolvo. O que não for, eu deixo para ver nos intervalos ou eu também faço como nas redes sociais. Eu defino momentos do meu dia para checar os e-mails. E no final do dia também a minha última tarefa é dar geral, aí eu respondo que não é tão importante. Faço uma limpa para deixar tudo mais ou menos atualizado para o dia seguinte. Tá certo? Outra coisa, se você não é bombeiro ou você não é parteiro, não tem porque você está correndo para lá e para cá para apagar incêndio de ninguém. Então, eu percebi que praticamente 90% das demandas que eu recebia eram coisas que as pessoas poderiam resolver sem mim. Então, eu parava o que eu estava fazendo para atender uma solicitação, uma demanda, uma dúvida, ia pesquisar para responder. E eu comecei a ver que a própria pessoa que me pediu isso poderia ter feito. Então, as pessoas também se acostumam a achar que você tem aquela informação memorizada, ou mais fácil, ou você tem que estar disponível o tempo todo para responder. Então, eu uso a técnica, eu uso até uma brincadeira que eu uso a técnica do morri. Quando eu estou fazendo algo que é realmente importante, que eu não quero interrupção, eu simplesmente morri. Então eu não estou para ninguém, eu não atendo ninguém e as pessoas se viram sem mim, começaram a aprender a se virar sem mim. Né? Então muitas vezes são dúvidas simples, a própria pessoa viu que não conseguiu uma resposta minha, vai ter que se virar para responder e ela consegue. Então isso foi até bom para a minha equipe, porque eu gerei nessas pessoas uma sensação de que elas podem resolver. Então hoje isso já mudou muito, as pessoas me perguntam bem menos, me geram bem menos demanda. E quando a demanda chega até mim é porque realmente é algo que a pessoa não conseguiu resolver sozinha. Então, eu já sei, né? Mas no começo não, era bem difícil. Tá bom? Então, aprenda a identificar também o que é urgente, o que é emergência. Urgência e emergência são coisas diferentes. Fora da área médica, onde esses termos têm significados muito específicos, mas no dia a dia o que é urgente é alguma coisa realmente muito crítica, que exige uma ação sua imediata. Então, se for urgente, corra, porque o seu negócio, o seu cliente, a sua venda estão precisando de você imediatamente. Mas se for uma situação de emergência, aí não. Dá tempo você parar o que você está fazendo, terminar o que você está fazendo, quer dizer, para resolver. Então, ninguém vai morrer se você concluir sua tarefa para ir lá resolver. Tá bom? Emergência pode esperar, urgente não pode. Aprenda a identificar a criticidade das situações, tá bom? Isso vai lhe ajudar muito. Tá? E, para finalizar, eu tive que mudar um conceito que eu tinha e que eu vejo na grande maioria das pessoas, as pessoas têm até alguma resistência em entender isso, que ser produtivo não é trabalhar mais o tempo todo. Não, ser produtivo é entregar mais.
tá? E em menos tempo, se possível. E com a mesma qualidade, tá? Isso é importante também. Não é fazer mais em menos tempo e fazer porcaria. Não é assim. Ser produtivo de verdade é entregar mais em menos tempo, mantendo o padrão de qualidade. Tá bom? Porque a gente aprendeu o contrário, né? Que o produtivo mesmo é aquele que trabalha como um cavalo e não tem que ser assim. Tá bom? Gerenciar melhor o teu tempo, às vezes com medidas muito pequenas, como aconteceu comigo. Essas mudanças foram suficientes para gerar uma alteração gigante na minha rotina de trabalho. E hoje os meus resultados são bem melhores, eu trabalho de forma bem mais tranquila, termino o meu dia produzindo muito e tendo um nível de estresse reduzidíssimo. Tá? Hoje eu termino o meu dia bem mais relaxada do que antes. Tá bom? Então, essas eram as dicas que eu tinha para te passar hoje. Eu recebi muitas perguntas a esse respeito, por isso eu resolvi dividir com vocês o que eu faço. O que eu fiz para mudar isso. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo que eu estou preparando. Trabalhando muito, vou gerar um conteúdo bem legal para você. Tá bom? E se você tiver algum tema, algum assunto que você queira ver abordado aqui no canal, me diz nos comentários, tá bom? Eu vou usar isso também para direcionar o meu trabalho, a minha produção de vídeos, tá bom? Então, fala para mim o que você achou, manda um comentário, tá bom? Se inscreve no canal, fique em paz, vem comigo, vem vencer.